Olá, pessoal. Boa noite. Então, com mais uma terça-feira de muito conhecimento, e hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a nossa querida Fernanda Queiroz, que vai trazer um tema que é muito importante. A gente sabe da evolução das startups, né, ao longo do tempo, e são empresas, como a gente estava comentando nos bastidores, que realmente elas nascem primeiro com ideação até uma fase ali de amadurecimento. E aí o tema de hoje é jurídico para startups, o que preciso saber. Né? Então, Fernanda, muito obrigada por ter aceito o convite, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria agradecer também a presença dos que estão aqui, pedir a autorização de todos para que a gente possa gravar, imortalizar esse momento, né? E registrar meu agradecimento, minha gratidão a todos que estão aqui, em especial a Fernanda. Obrigada novamente. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Assim, eu até brinquei, eu vou fazer de música no Fantástico, mas pude ter a oportunidade de conhecer Gleice no começo do ano, trazer LGPD, fazer grandes amigos. Comecei a minha vida no digital pela LGPD, mas a vida quis Deus, eu sou muito religiosa, que eu fosse trabalhar com as empresas e veio as startups, que aí é onde eu tive um pouco de até um alcance, por assim dizer, nacional, e assim vai. Como eu mencionei, eu sou advogada, sou consultora dos SEBRAES do estado do Ceará e do estado de São Paulo. Ah, fundei o Hub, sou uma das fundadoras do Hub Inovação daqui de João Pessoa. Realizo mentorias para startups, para a Associação Brasileira de Startups, em parceria com o SEBRAE de São Paulo, onde eu sou consultora, e para o Inovativa, que é o programa de aceleração do Ministério da Economia. Tenho aí quase 10 anos de formada, onde já divulguei para grandes empresas como Magazine Luiza e a fintech da Energisa, a Volts. Gente, o primeiro ponto que eu queria falar de jurídico para startups é o que a gente estava conversando nos bastidores aqui. Gente, startup é empresa. A partir do momento que você pensa em fundar uma empresa, pensa em fundar uma startup, você tem que entender que você vai ter custos. Tem muita gente que me procura querendo um jurídico desde essa fase da ideação, porque é muito importante, pessoal, que a sua empresa, seja ela uma locadora de vídeos, seja ela uma padaria, seja ela uma health tech que vai mudar a saúde de uma população a nível mundial. Você tem que nascer de forma estruturada. Você tem que nascer com o teu contrato social, acordo entre sócios, com todos os teus documentos, tudo muito bem registrado. Então, é muito importante, desde a concepção da sua empresa, que ela nasça de maneira organizada. E eu sempre bato nessa tecla, pessoal. Esse trabalho aqui foi o que eu apresentei para a Universidade Federal da Paraíba esse ano, sobre esse mesmo assunto, que é que toda empresa, todo startupeiro precisa ter duas pessoas ao seu lado, um contador e um advogado. Não adianta, você precisa entender qual vai ser o teu regime de tributação. Se você quiser ir para edital de fomento, qual vai ser o edital de fomento? Você tem que prestar atenção se realmente o teu modelo de negócio, ele realmente é rentável, então é necessário ter uma consulta até de mercado para ver se realmente vale a pena investir naquela área, naquele local. É muito importante, pessoal, que vocês conversem com o advogado sobre a questão do acordo entre sócios, utilização de vesting e a utilização de outros documentos que são importantíssimos para a saúde da sua startup. Para que ela possa crescer de maneira saudável, você tem que fazer a comparação com o ser humano. É super importante que ela esteja com que ele nasça, que ele seja alimentado, que ele cresça de forma saudável. A saúde de um ser humano a gente pode comparar à saúde de uma empresa. Ou seja, ela tem que crescer de forma super organizadazinha e sendo acompanhada, pessoal. Hoje eu tenho uma oportunidade de acompanhar startups que já estão faturando aí seus 1.000, seus 50 mil usuários, seus 100 mil usuários, como eu tenho a oportunidade de estar junto de startups que estão na fase de ação, naquela fase que diz, doutor, eu não sei nem como é que eu vou conseguir pagar os seus honorários, porque ainda nasce naquele ambiente de incerteza, mas já nasce com a certeza, eu preciso de um advogado e de um contador. Gente, startup. Empresa que atua no setor de inovação com crescimento rápido e escalável. Gente, eu tenho uma startup que me procurou, que há 4 meses atrás não sabia nem para onde ia. Nos processos de aceleração, de amadurecimento, bum, cresceu.
Hoje eles estão faturando super bem, hoje eles estão bem. E muitas vezes, essa virada de chave não demora muito, não, pessoal. Basta, às vezes, você encontrar um investidor, você encontrar alguém que aposte na tua ideia para aquele negócio, ó, crescer rapidamente, de uma forma que o próprio empreendedor não consegue nem absorver aquele crescimento de forma tão rápida. Então, até para esse acompanhamento, pessoal, até para que esse crescimento, essa virada de chave aconteça de forma saudável, tenha, pessoal, um contador e um advogado ao seu lado. As empresas inovadoras, como classificadas como startups, elas têm que ter um faturamento de até 16 milhões e o seu tempo de vida deve ser no máximo 10 anos. Então, não adianta você ter uma startup lá paradinha se você não deixar que ela cresça, porque ela vai acabar perdendo a sua validade, tá, pessoal? Gente, eu estava conversando com o Gleice para até participar aí, e o que é que acontece? Geralmente a gente tem uma ideia, e aí você pensa, você procura ali um desenvolvedor, aquele desenvolvedor pega uma solução, cria-se uma solução, e aí você pensa assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir. Um dos primeiros investidores que tem na nossa vida é o investidor anjo, que geralmente é aquela pessoa que é um investimento pequeno, mas que vai ser o necessário para que ele possa crescer. Gente, tomem cuidado, aqui eu vou falar muito sério com a questão de investimento. Eu bato na tecla demais. Hoje existem a questão do edital de fomento. Existe pela FAPESC, então, assim, a nível estadual, a nível, enfim, federativo, existe a Tecnova, Centelha, existe aqui na Paraíba, tem o Hub Paraíba, existe Inovativa, existem diversos editais, pessoal, que conseguem dar fomento para o empreendedor e que você não precisa necessariamente perder uma fatia da tua empresa. Seja investidor anjo, seja investidores, o que acontece? Eles vão abocanhar aí 3, 4, até 10% da tua empresa, quando hoje, se ela vale 400 mil, você está dando 400 mil ali, 40 mil, você recebe 40 mil, dá 10% da sua empresa. Daqui a um ano, a tua empresa vai estar valendo milhões. Então, não pensem que esses investidores, quando querem ser seus sócios, que eles estão sendo bonzinhos, não. Eles sabem que hoje a sua empresa vai valer 500 mil, vai valer 1 milhão, 2 milhões, mas a partir do momento que ele injetar dinheiro e aquela empresa crescer, ele vai faturar 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais. E nem sempre, pessoal, aquela pessoa vai ser boa para ser teu sócio. Então, uma coisa, quer ser startupeiro, quer investir, quer empreender, procurem editais de fomento, gente. Eu conheço startup que hoje tem como sócios grandes nomes nacionais, pessoas famosas, pessoas conceituadas, pessoas que estão na mídia nacional, mas eles começaram com editais de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, editais que existem junto aos estados e aos municípios. Eu vi uma reportagem, até compartilhei no meu Instagram, domingo, que não estou com política, nada disso não, pessoal, mas que vai vir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá, para injetar, é um mercado que está crescendo, que está ascendendo, tá, para injetar bilhões de reais nessa área. Claro, existem, se você puxar para o juridiquês, a repartição das receitas, uma parte é para São Paulo, uma parte, mas vai chegar esse dinheiro em vários lugares, e desse dinheiro, pessoal, vão vir editais para que possam investir nas empresas em âmbito local. Então, pode vir aí um cheque de 20 mil, 30 mil, 100 mil, 50 mil, dinheiro que você não precisa devolver para o Estado, é seu, e que você pode utilizar na sua empresa. Existem editais como o Hub Paraíba, que eu também estou assim, um pouquinho ligado, que é IEL, Senai e Sebrae. Ah, Fernanda, não tem dinheiro, mas existem bons nomes, existem pessoas conceituadas na área da inovação que aceleram a tua startup de um jeito, pessoal, que você começa de uma forma e dá uma virada de chave. Então, procurem editais. Quer investir, quer ir para a startup,
comecem com edital, comecem tendo esse dinheiro. Depois, procure o investidor. Quando você vê esses eventos de startup, que tem, por exemplo, o Neon, o Summit, existem vários em todos os locais. Sempre vai ter algum investidor de olho naquela startup, que hoje ela vale, sei lá, 400 mil, 1 milhão, às vezes não está nem lançada. Mas quando lança, ela já passa a valer 2, 3, 4, 5 milhões. E dependendo se realmente ela for muito boa, como a gente tem aí a iFood, a Gympass, existem esses grandes nomes, então, assim, dependendo, ela vai valer milhões de reais. Então, antes de você fazer essa cessão das cotas para o investidor, gente, procurem um advogado. É muito importante isso, tá? E outra, busquem mesmo edital. Busquem muito Sebrae da sua cidade, o Senai, procurem as comunidades de startup que existem. Se for Fortaleza, é a Rapadura, se for Rio Grande do Norte, é a Jerimum, em Recife é a Manguezal, aqui a Cactos Startupeiros em Campina Grande. Então, procurem essas comunidades que com certeza você vai ter alguém ali que possa lhe auxiliar a você procurar e entender um edital, tá? Gente, isso aqui é o que tem de mais novo que eu falei nos bastidores, contrato público para soluções inovadoras, o CPSI. Vou puxar aqui a sardinha para a Gleice para contar um pouquinho dessa história. Há 2 anos atrás, do mesmo jeito que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, foi sancionado o marco legal das startups. Então, é a legislação mais nova que vem regulamentar todo esse universo startupeiro, do que é um startup, o que é um capital semente, o que é um investidor anjo. Então, todo esse universo startupeiro é regulamentado pelo Marco Legal das Startups. Dentro do Marco Legal das Startups, existe um tipo de contratação pública para soluções inovadoras, para empresas de inovação. Ele vai garantir que a empresa receba um valor justo, um valor legal pelo ente público, mas a contratação, gente, ela é de forma simplificada, o que é muito bom para a empresa, porque você não vai para aquela contratação pública tendo como base a Lei 8666, que todo mundo conhece quando vai fazer a contratação pública. Então, é aberto um edital, a prefeitura abre um edital. Nesse edital, as empresas, no caso as startups, elas se inscrevem, elas criam as soluções e aquela que for contemplada, ela não vai ser contratada em cima de uma lei 8666, e sim pelo marco legal das startups, e nesse ponto, com o ente público, é o contrato público para soluções inovadoras. Eu comentei nos bastidores, hoje eu advogo para a startup, a Cefit Health Tech, e eu tenho a honra deles terem sido a primeira startup que foi contratada pelo Contrato Público de Soluções Inovadoras, através de um edital chamado EITA Recife, que é o esquadrão de inovação que existe no município de Recife, que aí houve essa contratação e a solução é para agendamento de atividade física pela população do município de Recife, de Pernambuco e de todo o país e até do mundo. Então, qualquer pessoa que queira hoje fazer uma atividade física numa praça, numa praia, ela baixa lá o Conecta Recife, clica no Se Mexe Comigo e aí faz esse agendamento, tanto para ela quanto para os seus amigos e tudo mais. A primeira contratação foi em Recife, foi agora, e o lançamento foi há uns 15 dias atrás, no Parque da Jaqueira, onde eu estive, e assim, foi muito emocionante, porque eu já vinha batalhando, já vinha conversando com alguns secretários aqui do município de João Pessoa, e de outros municípios sobre essa contratação, e é difícil, é uma legislação nova, tudo ainda muito turbulento, pessoal, mas a gente já teve agora a primeira contratação, então fala-se em pioneirismo no estado de Pernambuco, no município de Recife, e que, se Deus quiser, vai ser replicada aí para os outros municípios, porque ganha tanto a startup, que é uma contratação pública, é muito bom prestar serviço para o seu município, quanto para o próprio município que está aplicando as novas legislações, as novas formas de contratação. Então, assim, é uma coisa interessantíssima, vale muito a pena a gente adentrar, aprofundar os estudos sobre esse tipo de contratação, para quem gosta, como eu,
da parte do administrativo, da contratação com ente público, e até mesmo cobrar dos nossos gestores que eles abram a cabeça e possam analisar esses novos contratos, essas novas formas de contratação, porque faz muito bem às startups. Eu convido vocês, pessoal, a lerem um pouco mais. Eu sou paraibana, sou de João Pessoa, mas eu sou encantada com o que o município de Recife conseguiu fazer através do EITA. Teve a ligação da Secretaria de Esportes com o Esquadrão de Inovação e Transformação, que é o EITA, e a startup, e hoje o município de Recife ganhou uma solução que visa dar qualidade de vida e já está tirando até pelos números, já está conseguindo tirar o município de Recife de grau de grande obesidade para ter para garantir a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então, é muito, muito bom. Muito, muito bom. Leia os contratos públicos para soluções inovadoras, CPSI. E se você tiver a oportunidade de conversar com o secretário, se você tiver a oportunidade de conversar com outras pessoas, falem sobre isso, gente. É muito importante que o marco legal das startups possa ser aplicado, embora seja muito tênue, porque os gestores, às vezes o prefeito, os secretários não conhecem. João Campos foi um dos relatores do marco legal, por isso talvez tenha tido uma facilidade, porque ele conhecia muito o assunto, mas não obsta da gente trazer tanto para João Pessoa, para Campina Grande, como para o mundo. Vamos lá. Inova Simples. Gente, o Inova Simples, eu trouxe para cá, eu falei sobre ele na Universidade Federal da Paraíba, porque aqui no estado da Paraíba a gente teve muito problema com essa questão do Inova Simples. É um novo regime de tributação, por isso é muito importante que vocês possam conversar com o contador quando vocês forem escolher qual vai ser o regime de tributação aplicado à sua empresa, à sua startup. O Inova Simples, ele é uma versão simplificada do Simples Nacional. Ele traz um procedimento simplificado quanto ao registro de marca e patente, a abertura de conta, a questão de certidão, a cobrança de tributos também ela é menor. Você pode colocar o domicílio da sua empresa como sendo na sua casa ou no coworking, quando em outros regimes tributários não consegue fazer dessa maneira. Então, ele é muito bom. Sendo que ele ainda, pessoal, ele ainda está, como o marco legal, ele ainda está sofrendo aquela turbulência de que as pessoas não saberem como aplicar, como deve ser o Inova Simples. Alguns editais de fomento, eles já conseguem contemplar o Inova Simples. Muitas vezes, aquela startup, quando ele entra no edital de fomento, para quem não é muito acostumado, quando ele está na ideação, muitas vezes não tem nenhum CNPJ. Então, os próprios mentores lá daquele edital, eles vão ensinar o empreendedor a como abrir uma empresa. E como esse aqui é uma forma muito simplificada, muito tranquila de você abrir uma empresa, eles acabam ensinando como fazer esse procedimento de abertura com Inova Simples. Sendo que já chegou empresa para mim, pessoal, para fazer os documentos e tudo mais, que ele tinha feito a abertura com Inova Simples e o capital social dele estava em R$ 0. Eles não sabiam muito bem como fazer essa questão do contrato social, o valor das cotas, qual o valor que deve colocar da sua empresa, se 10 mil, 20 mil, 50 mil, enfim. Tomem cuidado com a Inova Simples. Particularmente, eu vou confessar aqui, não gosto muito desse Inova Simples. É muito bom quando você está apenas na fase da ideia. Estou com ideia de uma startup, vou empreender, vou jogar em edital, se colar, colou. Tranquilo, porque até você dar baixa nessa empresa, o procedimento é simplificado. Agora, quando a gente já fala em validação, em venda, em emissão de nota fiscal, em declaração de receita, em tudo mais, eu não gosto. Eu prefiro, de verdade, ir para o Simples Nacional, porque você consegue ter uma margem de lucro maior, uma segurança melhor e permite que você tenha sócios, dentre outras nuances do regime tributário do Simples Nacional. Mas se você estiver começando aí naquela fase de pensar, vou jogar no edital aqui, outro edital ali, ele é bom. Mas se você for para Vera, como assim dizer, em querer empreender, eu não vejo muita vantagem nele, não.
Fora que está dando muita dor de cabeça com os municípios, porque como é um regime tributário muito novo, às vezes você chega para tirar as certidões, certidão negativa na prefeitura, na Receita, na junta comercial, eles não estão ainda acostumados com Inova Simples. Então, pode acontecer diversas dores de cabeça que se você escolher como Simples Nacional, o MEI, ou outro tipo de regime, você não vai passar por isso. Então, ele é muito bom. Por isso, só nessa fase comecinho, mas passou disso, pessoal. Vai para o Simples, vai para o MEI, vai para qualquer outro regime mais consolidado no mercado e que todo mundo possa conversar, tá bom? Gente, isso aqui também, bem no comecinho, lembrei da minha amiga Gleice, que está aí abrindo a sua startupzinha. Gente, a constituição jurídica de uma empresa é essencial para definir a participação dos sócios, integralização do capital, regime de tributação adotado, registro da marca. Gente, sobre o assunto, eu lembro que eu fui contratada por uma empresa, uma startup não sei se era BH, era para lá, enfim. E aí era a questão de que eles fizeram tudo, já estavam com não sei quantos mil seguidores no Instagram, já estavam faturando, já tinham prestadores de serviço. Enfim, para mim já era realmente empresa consolidada, já estava se consolidando no mercado, embora no ambiente digital, mas já estava sendo reconhecida pelo seu trabalho, tanto na comunidade local, como em outros estados. Quando eles tiveram um caixa bacana, eles não, agora eu vou registrar a minha marca, tranquilo. Sendo que quando eles foram registrar a marca já existia. E aí vieram conversar comigo para ver se a gente conseguia fazer alguma oposição, alguma coisa nesse sentido, se pela classificação, indo para a subclassificação, conseguiria mudar. E a gente não conseguiu. E aí é uma dica de ouro que eu dou a vocês. Pessoal, quem empreender, faça logo o registro da marca. É um custo, mais ou menos, se você contratar um profissional de 900, R$ 1.900, 1.200, a depender do estado. Aqui em João Pessoa, o valor varia entre 900 a R$ 1.000, 1.200, por aí. Mas, assim, é um custo? É. Mas lá na frente, pessoal, quando a sua marca crescer, e se Deus quiser ficar gigante, que todo o país conheça, você não vai ter nenhum problema. E outra coisa, é muito comum nas startups ansiedade por investidores. Muito, muito comum. Eu vejo muita gente, muita startup que me procura aquela ânsia de, investidor vai aportar 400 mil, 500 mil. Gente, acontece de verdade. Eu fiz um aporte no mês passado para uma empresa aqui de João Pessoa de R$ 500 mil. Eles cederam 10% do capital social deles, eles passaram a ter sócios e botaram no bolso R$ 500 mil para ser investido na empresa, tá, gente? Mas botaram R$ 500 mil no bolso. Então, isso de fato acontece. Mas até que isso aconteça, o investidor tem que olhar se a marca está consolidada, se já está vendendo, se já está faturando, se a contabilidade está organizada, se os documentos estão organizados, se ele tem advogado, ou seja, se é uma empresa, pessoal. Então, ninguém quer entrar numa casa desorganizada. Se você chegar na casa de alguém e ela for bagunçada, você fica assim, vixe Maria, que mulher desorganizada. Que mulher, casa suja, desorganizada, não dá nem vontade de você ficar lá, você se sente mal. Agora, chega numa casa arrumadinha, bonitinha, se você não fica lá, você quer estar lá, você sente prazer em ir naquela casa. Então, a mesma coisa é a empresa. Quanto mais organizada ela estiver, mais a sua vitrine estará bonita para um terceiro, pessoal. Então, muito comum startup, ansiedade por investidor. Mas até para você ter um investidor, a sua marca tem que estar consolidada. Consolidação de marca a partir de um registro. Então, não economizem com isso, pessoal. Façam um registro da sua marca, seja ela se for uma low tech, legal tech, health tech, food tech, enfim, o que for, faça o registro da marca, tá? A responsabilidade dos sócios, quem vai ser o sócio administrador, como é que vai ser os direitos e os deveres, acordo entre sócios, são alguns documentos imprescindíveis, pessoal. Aí vem cláusula de shotgun, tag along, drag along, existem diversas cláusulas que existem no universo startupeiro
e que precisa ser analisado com calma, acompanhado de um advogado. Como eu falei, independente da forma jurídica adotada pela startup, esta pode aderir ao regime tributário de Nova Simples. Eu, mais uma vez, pessoal, é uma opinião pessoal minha. Eu não sou muito fã do Inova Simples, mas se você tiver no comecinho, vá nele. Mas já quer vender, vá para o Simples Nacional. É o melhor que tem. Embora tenha uma fase que você possa aderir ao Simples Nacional, existe uma carga tributária, mas, assim, em termos empresariais, nessa fase de empresa, eu gosto muito do Simples Nacional. Aí, aqui que eu estou falando, em termos jurídicos, a lei de 2019, então, assim, é algo bem recente, a gente só está falando de 4 anos de constituição do Inova Simples, é um regime especial simplificado e unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, destinado exclusivamente às startups ou empresas de inovação. O importante inovação trazida pela lei é quanto ao local da sede da empresa, como eu já falei para vocês, porque eles podem utilizar um endereço de uso comercial, residencial ou misto, por exemplo, um coworking da vida. Salvo exceção aqui, pessoal. Se a sua startup for, por exemplo, com questão de alquimia, levar a manipulação de alguma coisa, for, digamos assim, uma aromaterapia, que tem que ir para um laboratório, pode não, tá, gente? Tem que ser realmente para fins comerciais, até porque existem algumas licenças para que você possa, de fato, comercializar aquele tipo de produto ou até mesmo fabricar. Então, é importante prestar atenção nisso, que às vezes já aconteceu de uma startup pedir a licença para poder trabalhar nos órgãos da prefeitura, seja ela qual for, e não consegue, porque a sua prestação de serviço, o seu CNAE, está ligado ao quê? A manipulação, a alquimia, a fabricação, e para esses tipos de produtos, tem que ser em local próprio. Embora seja um local pequeno, mas tem que ser específico para aquela fabricação. Então, você não consegue fabricar no co-work. Você vai fabricar num laboratório, num espaçozinho pequeno, uma indústriazinha pequena, mas de fato um local específico para aquele tipo de produção daquele produto que vai ser comercializado. Contratos, o que preciso saber? Gente, aqui é mais um apanhado geral, de forma muito sintética, mas é muito importante que nessa fase contratual, um dos contratos que eu mais vejo falar é o contrato de vesting. O que é que acontece? É uma retenção de talento. Digamos que Gleice está aí com a sua startup, Fernanda precisa de você para ser o meu jurídico, mas eu não tenho como pagar os seus honorários. Mas eu quero você na minha empresa. Se eu topar, pessoal, eu posso fazer, ela pode fazer um vesting comigo. Então, eu presto o serviço durante tanto tempo e depois eu passo a ser sócio. Mas esse tempo, digamos que seja 2 anos que eu estou prestando serviço. A cada X período de tempo, eu vou ganhar 0,5%, 3%, até fazer aquele percentual que eu acordei com o Gleice. Esse período entre eu virar sócia de Gleice, a gente chama de cliff, tá? É o períodozinho ali que eu vou obtendo as ações daquela startup. É muito comum, porque geralmente quando a gente começa a empreender, a gente não tem dinheiro, mas você precisa da retenção de um talento. Então, para você reter esse talento, você faz o quê? Um vesting. Outro contrato, pessoal, que você tem que ter muito, muito, muito cuidado, desenvolvedor. Geralmente é o contrato mais caro, é a contratação mais cara, e é sobre ele que vai recair muitas vezes o vesting. Mas se você não quiser um sócio, você vai ter que fazer um contrato de prestação de serviço. Questão do segredo do negócio, questão de pagamento por entrega, questão do software, pessoal, para que ninguém tenha acesso àquela tecnologia que está sendo desenvolvida, questão de termos de confidencialidade. Pessoal, se você for negociar a sua empresa, eu lembro que recentemente chegou um startupeiro querendo que eu advogasse para ele, mas ele não estava com muito dinheiro e ele estava precisando de um contrato. Aí eu fiz, fulano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse contrato para ti, e até brinquei por amor ao ecossistema, e
Quando você começar a faturar, a gente fecha um contrato, porque não adianta você querer que eu seja sua advogada se você não tem condições de me pagar. E fica até chato, fica uma situação meio constrangedora, então é melhor não. E aí, na primeira reunião, para eu entender sobre o modelo de negócio dele, para eu elaborar o contrato de prestação de serviços, ele falou sobre toda a startup. Aí, quando ele terminou, eu fiquei só olhando assim. Ele fez, mas tu fica assim sem falar nada. Eu disse, meu filho, se você, em toda reunião que você tiver, você escancarar o seu modelo de negócio para todo mundo, nem se preocupe, que daqui a pouco sua ideia vai ser copiada por 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Eu só queria saber esse ponto aqui, que era o B2B. O resto não me interessa, não, porque nem sou advogada sou ainda. Então, se para toda reunião que você tiver como advogado, você for falar do sol, da luz, das estrelas, você vai perder todo o segredo, tudo aquilo que você construiu de fluxo de dados e tudo mais. Porque às vezes é nesse detalhe que você se perde. Então, tomem cuidado, pessoal, para vocês não falarem demais. Fala o necessário para aquela prestação de serviço. Claro, se eu fosse advogada dele, se ele tivesse me contratado, eu, por dever ético, eu tenho que ficar calada, né? Eu não posso sair falando, mas eu não era. Então, tomem esse cuidado, tá? Ah, termo de confidencialidade. Se for a questão da cessão de cotas, pessoal, a gente chama de call option, que é assim, você cede as cotas e depois aquele investidor passa a ser seu sócio, e aí é construído um acordo entre os sócios, tá? Ah, geralmente esse dinheiro, como eu falei, como aconteceu com essa startup que eu advogo, vem um cronograma de aplicação. Então, ele aporta R$ 500.000, mas é desse jeito, pessoal. Então, assim, um freezer, R$ 1.000. Dois, todo o dinheiro, ele é projetado para onde vai ser aplicado naquela empresa. Esse dinheiro vai ser utilizado para abrir franquias em 3 capitais do Nordeste. Então, essa empresa que já atingia 2 capitais do Nordeste, vai praticamente, com esse aporte, atingir toda a região Nordeste. Então, é um mercado super aquecido. É um mercado muito bom de você advogar para startup. Principalmente, pessoal, quando você entende que às vezes você tem que começar pequenininho mesmo. Eu hoje eu advogo para startup pequenininha, pequenininha assim, que ela mal se paga. Como eu advogo para startups da indústria, que só uma estufa que ele comercializa é R$ 300.000. Então, assim, é um mercado bom, mas é um mercado que você precisa ter nuances, tem especialidade, você precisa estudar muito. O caso das patentes, como você pode explorar a tecnologia também, é um assunto que a gente pode conversar depois, porque são contratações distintas. Então, assim, todas as vezes que vier um cliente conversar com vocês, prestem atenção, porque existem as especificidades dos contratos das startups e que você pode realmente atender a demanda, receber um faturamento legal e, ao mesmo tempo, pessoal, faturar bem e ter um mercado que hoje eu posso atuar em Campina Grande e amanhã eu estou com empresa em Recife, como também tem empresas em Belo Horizonte que me contratam. Então, é um mercado muito, muito, muito bom, tá? LGPD. Gente, eu tenho uma crítica, assim, que caso vocês comecem a advogar para startup, já veio muita startupzinha me procurando, e assim, Fernanda, LGPD, LGPD, LGPD. Não adianta eu falar de LGPD, de fluxo de dados, de termos de uso, política de privacidade, se ele não tem um contrato social bem redigido, se ele não tem um termo de confidencialidade, se ele não tem um contrato de prestação de serviço, se ele não tem um contrato de vesting. Não adianta. Então, pense em LGPD na segurança da informação de ponta a ponta, concordo com você. Mas nessa área, pessoal, você vai ter que saber de LGPD e de empresarial, tá? Você precisa entender o que é um acordo entre sócio, um shotgun, um tag-along, um drag-along. Tem que saber tudo isso para depois falar sobre LGPD. Não adianta. Se você quiser se especializar nessa área de startup,
e quiser falar sobre a LGPD, beleza, que você tem que fazer o termo de uso, a política de privacidade e todas as outras informações. Mas isso, pessoal, é uma das pontas, tá? Você precisa entender que uma empresa vai muito além de LGPD. E se for com relação à saúde, pessoal, os cuidados têm que ser maior, tem que ter mais cautela, tem que ser tudo muito bem pensado, porque um vazamento de um prontuário, de uma foto de menor, eu tive a oportunidade de implementar uma clínica aqui no interior da Paraíba, e era com um autista, criança e autista. Então, assim, o cuidado que eu tinha no tratamento daqueles dados era gigante, porque imagina vazar um prontuário de um autista, de uma criança de 8, 9, 10 anos. Então, tome cuidado, pessoal, tome muito, muito cuidado. Bom, é mais ou menos isso, a gente só tem 1 hora, então era mais ou menos o que eu queria trazer para vocês hoje. Aqui ainda estou com o meu e-mail ainda do Sava, mas tem aí meu telefone, meu Instagram, meu e-mail, depois eu posso mandar para a Gleice dispara para o pessoal, meu novo e-mail, eu não estou mais vinculada ao Sava, e sempre que vocês precisarem, pessoal, eu estou à disposição. Obrigada, Fernanda, arrasou. Muitas dicas de ouro, gente. Eu vou agradecer e vou encerrar a nossa reunião para os pós-créditos. Então, quem não assistiu ao vivo, da próxima vez a gente espera vocês, porque os pós-créditos com certeza que bomba. Obrigada novamente, Fernanda, pelas dicas. Deixa eu encerrar aqui para a gente ficar bem à vontade para tirar as dúvidas.